Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, grato ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de mais um dia estar aqui, esse tempo de adoração junina. Eu quero ler com os irmãos uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração, que está no livro de Gênesis, no capítulo 22, a seguir, que diz assim, Gênesis capítulo 22, a seguir. Passando algum tempo, Deus fez Abraão a prova, dizendo, vou voltar aqui no nosso querido. 22, tá? Versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque o rapaz, disse o anjo. Não me faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Amém? Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez estamos diante da tua presença. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade e se esvaziar, Senhor, de mim mesma, porque de mim mesma nada tenho, nada posso, Pai, mas o teu Espírito Santo, assim como foi louvado aqui nesta noite, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, tu tens liberdade, Espírito Santo, fala aos nossos corações, direciona os meus lábios aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz e praticarmos a tua palavra, sermos praticantes, Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor nos quer ensinar, que nós possamos ser obedientes à sua voz. Nos ensine, Espírito Santo, nesta noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Senhor, podem se sentar. Essa palavra eu meditando exatamente nesse capítulo 22, devido a uma situação que estamos passando, meditando nesse texto, e o Senhor me levou mais adiante, porque exatamente nesse livro
deve ser independente das circunstâncias. E o Senhor me levou a vir estudar um pouco mais atrás, a ler. Sabemos que é uma história, né, longa ali, mas eu quero tentar passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que talvez eu não consiga expressar. Eu peço que os irmãos também em casa peguem sua Bíblia, leiam o livro de Gênesis, leiam se preciso ler de volta, para que o Senhor venha revelar, né, aos nossos corações mais e mais dessa palavra que é tão grandiosa. E o Senhor me voltou ali, me levou a voltar ali mais um pouco adiante para nós entendermos um pouco dessa história, da onde lá começou, lá do início, sobre a vida de Abraão. E sabemos que depois do dilúvio, né, o dilúvio ali veio e acabou com toda a humanidade, ficando somente Noé, seus filhos. E depois do dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos. No livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 18, o Senhor diz para ele, depois do dilúvio, Deus abençoou Noé, dizendo: sejam férteis e multipliquem e enchem a terra. E todos nós sabemos, né, que os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. E através deles, toda a terra ela foi povoada novamente. Né? A partir, depois do dilúvio, né, toda a terra foi povoada, né, depois de Sem, Cã, através, né, da vida de Sem, Cã e Jafé, toda a terra ela foi povoada. E a Bíblia registra que da descendência de Sem, né, foi se gerando ali filhos e filhos, até que chegou, nasceu Tera, e aos 70 anos de Tera nasce Abraão. E Tera ali teve Abraão, Naor e Arã, foram os 3 filhos que a Bíblia menciona de Tera ali. Só que cresce Abraão, e até uma altura, até uma certa idade, a Bíblia não menciona nada sobre Abraão. Assim como nós, né, muitas vezes a gente cresce, às vezes a gente vê Deus falando com criancinhas, que Deus tem projeto na vida dele, e assim como tem pessoas que às vezes se passam os anos, Deus não fala, chega uma certa idade, Deus usa dados, dizer que Deus tem uma promessa, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo através da vida da pessoa. E assim foi Abraão. A Bíblia menciona a partir do capítulo 11, no versículo 27, começa ali a mencionar sobre a vida de Abraão. Quando ele, se os irmãos quiserem, não sei se vai ser colocado ali, é mais para nós aprendermos. Porque às vezes é mais fácil a gente falar de Abraão, a gente conhece Abraão, pai da fé, mas às vezes a gente às vezes não vai a fundo, às vezes a estudar, a conhecer realmente de fato e ver o ensinamento que o Senhor quer nos trazer através desse patriarca, através desse, né, homem de Deus que nos traz tanto ensinamento, que tanto no Novo Testamento é mencionado tanto através da vida de Abraão, sobre Abraão, né, o pai da fé, do que Deus fez, né? E a partir do capítulo 11, a partir do versículo 27, começa a iniciar a história, a mencionar a história da família de Tera, que é o pai de Abraão, né? E diz ali, eu vou ler para os irmãos aqui, no capítulo 11, no versículo 27 a seguir, porque é importante a gente ler essa parte aqui, e eu quero que os irmãos também entendam, assim como o Senhor foi ministrando no meu coração. Esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Tera, seu pai.
a história de Abraão. E Abraão se casa, com certeza tem ali os seus, a Bíblia não fala, mas tem ali suas dificuldades, até porque a Bíblia fala também ali que Sarai era estéril, talvez, né, a gente sabe, todo casal quando se casa, vence o desejo de ter filhos, e via que Sarai não conseguia engravidar, com certeza vinha, né, aquelas tristezas, e tudo mais, enfermidades que eles passavam, e tudo que a Bíblia não menciona, mas a gente supõe que isso tudo acontecia, porque Abraão era um ser humano normal, assim como eu e você. Mas um certo dia, Abraão, ele estando ainda lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, o Senhor fala com Abraão: Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Vimos aqui que Abraão, ele tinha tudo, olhando o cenário aqui, ele tinha tudo para não crer. Não crer, porque Ur era uma terra idólatra. Era uma terra idólatra, eles adoravam o Deus da lua, e então eles eram uma terra muito idólatra. E vem o Senhor lá e fala com ele, e fala para ele: farei de você uma grande nação. A gente for para pensar, como assim farei de você uma grande nação? Ele já tem uma certa idade, sua esposa é estéril, e como assim farei de uma grande nação? Farei de você uma grande nação? Como assim de mim vai ser uma grande nação se minha esposa não consegue ter filhos? Mas a gente vê Abraão, ele tinha tudo realmente para não crer, para duvidar, não ter fé, mediante o lugar que ele vivia, mas ele se prontificou em obedecer ao Senhor. A sua obediência estava fundamentada na fé. No entanto, que Abraão é reconhecido, né, que foi o pai, é o pai da fé, mencionado o pai da fé, porque a sua obediência estava fundamentada na fé. Ele tinha fé para crer que Deus estava falando com ele, que Deus estava ordenando ele, e a fé dele fez com que ele cresce e obedecesse o chamado do Senhor. Então ele obedecendo o chamado do Senhor, o Senhor fala para ele partir dali, porque era uma terra idólatra, e o Senhor queria que ele partisse dali rumo a Canaã, para uma terra que o Senhor, né, peregrinasse ali, a terra do Canaã, por uma terra melhor, uma terra segundo o coração de Deus, uma terra feita por ele, feita por Deus. E então Abraão, ele parte ali de Ur dos Caldeus e segue rumo a Canaã. Mas assim como eu falei, né, Abraão foi um ser humano, é uma pessoa normal, assim como eu e você, com as nossas limitações. Ele parte. Eu estava dando uma olhadinha no mapa. Eu nunca gostei muito de mapa, mas eu tive curiosidade para mim entender, né? Eu tive essa curiosidade de ver. É como se fosse Ur dos Caldeus aqui, para ele ir até Canaã. Ele tinha que fazer esse trajeto aqui e descer. Então ele sai de Ur e vai.
plano do Senhor era que ele fosse para Canaã, mas ele sai daqui e para em Arã. E na realidade não era para ele ficar ali na cidade de Arã, não era para ele ficar ali, mas ele para ali. Assim como eu e você, muitas vezes, o Senhor fala, vai para esse caminho, será? A gente deixa ele para esse cara, acho que vou dar uma paradinha aqui, não, acho que Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso, não, mas acho que não, vou estacionar um pouquinho aqui, e a gente vai, talvez, atrasando aquilo que o Senhor tem na nossa vida. E ele para, mas ao chegar em Arã, eles estabeleceram ali. O Senhor não tinha falado para ele parar, o Senhor tinha falado para ele ir para Canaã, né? A história de Abraão, eu lembro, ela traz tantos ensinamentos de obediência, em alguns momentos de desobediência, em certo ponto, nós vamos entender, porque só que outra coisa também que eu me deixa encantada com a história também de Abraão, que ele sempre, aonde ele estabelecia, onde ele passava, ele ali edificava o altar na adoração do Senhor. E outra coisa que também me chamou a atenção, porque quando Deus falou com Abraão sai da terra, ele não falou com Tera, pai de Abraão, ele falou com Abraão. E Abraão, eu imagino que Abraão chega ali para o seu pai e fala para o seu pai que Deus havia falado para ele sair dali e ir em direção a Canaã. Assim como talvez qualquer filho ia falar, né, chegar no pai, Deus falou assim comigo e tal. Imagino eu que a Bíblia não fala assim, mas imagino eu que Abraão chega ali em Tera e fala para ele. E Tera decide, toma a decisão, até porque se a gente for olhar, Tera também era idólatra, porque eles estavam ali, Ur era uma terra idólatra, até por isso que Deus queria que Abraão saísse de lá, porque deixou promessa na vida de Abraão. Então, Tera sai. Aqui a Bíblia fala, né, que Tera toma seu filho Abraão, seu neto Ló, e partiram de Ur dos Caldeus. Então eles vão, eu não sei se, porque Arã também era uma cidade idólatra, eu não sei se talvez Tera já tinha vontade de ir para Arã, ou se, né, não sei dizer, porém, ele, de uma certa forma, eu creio que ele ali também depositou confiança e creu de uma certa forma naquilo que o filho falou, que Deus tinha falado para ele, e falou, não vou com você, vamos, e foram. E aqui me traz me trouxe aqui o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, né? Foi ele a esposa, foi Sarai, Abraão, Tera e Ló, o sobrinho dele, né? Foram juntos. E aqui o Senhor me trouxe no meu coração que, se os irmãos forem olhar, Naor, que era irmão de Abraão, ele não foi junto, ele ficou ali nos caldeus, ele não quis ir junto. E o Senhor colocou no meu coração que nem todo mundo vai crer nas promessas que o Senhor tem na minha e na sua vida. Nem todo mundo vai crer naquilo que o Senhor falar, nem todo mundo, ou às vezes até a maioria, não vai crer, não vai acreditar, não vai, né, ficar feliz ou querer ver você, Deus te exaltando, nem todo mundo. E eu arrisco a dizer que é uma minoria que vai querer ver Deus te exaltando, que vai querer ver os planos de Deus se cumprir na tua vida. Então, o Senhor falou muito forte no meu coração nesse texto aqui, mas sempre vai ter alguém, pelo menos uma pessoa ou uma minoria que vai estar junto com você. Deus tem propósito na tua vida, Deus tem
Deus tem para fazer, o propósito que Ele tem na sua vida, independente da quantidade, Deus vai fazer, porque assim Deus fez na vida de Abraão. Deus fez na vida dele. Ali, se a gente for parar para pensar, poderia vir irmão dele, poderia ter mais pessoas, né, junto com ele ali, vamos todo mundo para Canaã, na terra que Deus prometeu, né, ter acreditado ali nas promessas que o Senhor fez na vida de Abraão, não. Mas Naor, até o próprio irmão não foi junto, né, e partiu ele ali como crendo, tendo fé que o Senhor tinha falado, né? Ele teve fé para crer e ele partiu com o propósito do Senhor. E então a gente tem que pedir a Deus sempre. Eu falei, Deus, é tão difícil a gente olhar na cidade, a gente tem que pedir muita misericórdia do Senhor, graça, para a gente ter também, termos um pouquinho dessa fé, para nós crermos e obedecermos, para nós seguirmos ao propósito que o Senhor tem na nossa vida, amém? Deus falou com Abraão pela primeira vez, né? Ele está ainda em Mesopotâmia, aqui no capítulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, ali fala que Deus falou com ele a primeira vez, lá ainda na Mesopotâmia. Ele parte em direção a Canaã, porém, ele para, né, como eu falei, e ele fica um tempo. E Deus fala novamente com ele, né? Porque ele estacionou ali, Deus fala para ele, né? Novamente para ele. Pois não era para ele ficar em Arã, porque aquela terra também era idólatra, era para continuar seguindo para Canaã. E mais uma vez ele obedece ao chamado de sair parte para Canaã. A promessa, se a gente for parar para pensar e analisar a promessa que o Senhor fez na vida de Abraão atrás, talvez era para ele desanimar. Não, mas a promessa é para a sua descendência. Então, descendência se fala de anos, muito tempo. Talvez você hoje recebeu uma promessa do Senhor, talvez falando, eu vou te dar algo para você sabe como, tanto tempo, então logo vai se cumprir. Ou, né, eu vou te usar no louvor, então eu vou ficar vivo ainda, Deus vai usar. Agora, falar em descendência, seria algo assim já distante, poderia, né, gerar dúvida no coração dele, e motivos talvez para ele não crer. Mas ele obedeceu, mais uma vez, né? Ele obedeceu, teve fé para crer, né, que Deus iria fazer na vida dele, que Deus iria realizar na vida dele. E na realidade não é porque Abraão era bom ou era melhor que ninguém. Não, Abraão era um ser humano, como normal, como eu e você. Ele não era melhor do que ninguém, mas o Senhor o escolheu. O Senhor escolheu e ele ouviu o que o Senhor tinha falado, e ele creu e teve fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então ele não conseguia ver, talvez, estaria diante, talvez, mas ele tinha fé para crer que aquilo que o Senhor havia falado na vida dele, Deus ia cumprir. Então ele decidiu, o Senhor tinha escolhido, ele decidiu ouvir e crer. Ele teve fé para crer, né? Crer que o Senhor prometeu, Deus não é homem pequenino, se ele prometeu, ele vai cumprir. Assim como o Senhor escolheu a mim e a você. Cabe nós crermos, termos fé. Por mais que às vezes a promessa do Senhor na nossa vida, ela possa parecer que demora, está demorando, vai demorar. Mas as promessas que o Senhor ele prometeu no tempo dele, se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, se nós continuarmos crendo, elas vão se cumprir na nossa vida. Por mais que passamos dificuldades, né? Mas um dia nós vamos alcançar as promessas do Senhor na nossa vida. A maior promessa é que um dia, se nós permanecermos fiéis ao fim, um dia nós alcançaremos as mansões celestiais. Um dia nós iremos morar com Ele.
nosso lugar de descanso. Amém? Até porque, né, se nós formos analisar a história de Abraão, ele também enfrentou muitas dificuldades em sua trajetória, assim como nós também enfrentamos. Se formos olhar aqui, Abraão ele passou pelo luto, né? Ele perdeu seu pai ali em Arã, no caminho, na cidade de Arã, ele perde ali o seu pai. Ele também enfrentou dificuldades presenciando fome, né? Ali naquela cidade, por isso ele foge e vai para o Egito. Ele presenciou fome, tanto que ele fugiu para o Egito, porque lá tinha comida, saiu da vontade do Senhor, não crendo, porque o Senhor falou para ele: vai rumo a Canaã. Ele, devido à fome que estava tendo naquela cidade, o que ele faz? Peraí, mas no Egito tem comida, vou descer para o Egito. E lá ele desce do Egito, sai da porta que o Senhor tinha falado para ele, ele sai de lá. Teve comida, teve. Porém, por ele ter descido ao Egito, ali ele passou muitas dificuldades. Assim como muitas vezes o Senhor promete algo para nós. O Senhor fala conosco: ei filho, ei filha, eu tenho promessa na sua vida. Ei, eu vou fazer através da sua vida. Nós cremos, por alguns instantes, nós deixamos, saímos da rota. Só um pouquinho, mas às vezes Deus paga um preço, porque ali, Abraão, no Egito, ele passa ali por, né, ele teve que mentir, praticamente, uma mentira, meia verdade ali, né, para não ser morto, né, por causa de Sarai. Então, se a gente for olhar, Abraão, ele passou por tudo isso, ele passou por escassez, ele passou, ele falou falou mentira, na verdade, uma meia verdade, porque Sarai, de certa forma, era irmã dele por parte de pai, os irmãos conhecem a história. E então ele teve dúvida também no capítulo 15, no versículo 8, quando o Senhor faz aliança com ele, o Senhor fala com ele, né, numa visão. No versículo 8 diz ali: perguntou-lhe Abraão: ó soberano, como posso saber se tomarei posse dela? Aqui é um versículo de dúvida, né? De dúvida, ele teve dúvida, né? Em meio a o Senhor falando para ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa e tal. Mas ele, mediante ali, em algum momento, vendo: ó soberano, como saberei se tomarei posse da terra? O Senhor tinha prometido para ele, não. Então sabemos que talvez em algum momento Abraão teve dúvida. Também no capítulo 17, no versículo 17, diz assim, capítulo 17, versículo 17: Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Se a gente for olhar aqui mais uma vez, ele duvidando, o Senhor falou para ele: ei, Abraão, eu vou dar um filho a você, e através de você, através de Sarai, eu vou dar um filho. Mas ele olha os tempos passando, a idade chegando, a idade se avançando, e vem a dúvida, e o Senhor fala para ele de volta ali, quando o Senhor faz a aliança com ele, ele, por algum momento, ele fala, ele prostra o rosto em terra, e diz para si mesmo, né? Imagina a cena ali, né? Abraão rindo e dizendo: pode um homem de 100 anos gerar? Então, assim, poderá dar luz aos 90 anos? E Abraão, né, disse a Deus: permita que Ismael, sabemos que ele era filho de Agar, né? Não era filho de Sarai, filho de Agar. Então, ele fala: permite que Ismael seja meu herdeiro. Imagina Deus colocar essa
Senhor mencionou até o nome, né? Do filho que seria. Então, assim, Deus fez a promessa, ele iria cumprir, mas por momentos ali, a gente vê por esse versículo que Abraão ali gerou um momento, deixou-se se levar para um momento de dúvida. Não, Senhor, permita que Ismael seja o herdeiro, porque eu já não consigo ter mais filho mesmo, Sarai também não consegue, além da idade, é estéril. Mas o Senhor, que é o Deus de promessa, aquele que promete, ele cumpre. Então a gente vê que Abraão ele passou por tudo isso. Abraão ele teve tantas promessas, passou por tantas coisas, né? Sendo um homem de tanta fé que a Bíblia menciona. Nós também não estamos escapos, pois estamos, né, vivemos num mundo de aflições, num mundo de tantas coisas ruins, e então a gente também não está escapado disso, mas a gente tem que ter a nossa fé fundamentada, né, no Senhor, crendo que a promessa dele, por mais que possa parecer que vai demorar, mas ela vai se cumprir na nossa vida, porque ela se cumpre no tempo do Senhor. E tem coisas também que às vezes nós saímos um pouco do caminho. E quando Abraão, né, você não sabe que a história é bem longa, mas quando Abraão ali, ele saiu junto com Ló, mas chegava uma determinada altura que ele se separa de Ló. Deus fala novamente, só que dentro de todo esse trajeto, a gente vê o Senhor cuidando de Abraão, o Senhor cuidando de Sara, o Senhor cuidando de Sarai, o Senhor cuidando deles ali. E quando eles se separaram, o Senhor fala novamente a ele, lembrando, reafirmando a promessa. Assim é conosco, muitas vezes o Senhor faz uma promessa, mas às vezes começa a se demorar um pouco. Para nós está demorando, né? Para Deus não, porque para Deus é o tempo dele. Mas para nós às vezes parece que está demorando, a gente começa a deixar o desânimo, a gente começa às vezes se esfriar um pouco. E é engraçado que o nosso pode encontrar isso, que às vezes a gente sabe que o Senhor nos fez uma promessa. Quando Deus fala, sempre aquela chama no nosso coração, a vontade de fazer, eu vou crer, mas conforme o tempo se passa, às vezes a gente deixa se desanimar um pouco. Receber uma coisa, acho que vou dar uma parada um pouco, mas o Senhor vem e novamente o Senhor reafirma a promessa de Deus na nossa vida, usando um outro vaso. Ei, eu tenho promessa na tua vida, ei, eu vou fazer. O Senhor vem e reafirma a promessa na nossa vida. Ei, eu não esqueci da promessa, não, eu fiz a promessa lá atrás, mas eu não esqueci. A promessa minha na sua vida, ela está de pé, vai acontecer, somente creia. E a gente não assim foi com Abraão, o Senhor reafirma a promessa dele. No capítulo 13, no versículo 14, o Senhor diz a ele novamente, quando ele se separa de Ló, diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Darei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra, Abraão, toda esta terra, de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Aleluia. Então a gente vê aqui o Senhor confirmando de volta. Ei, Abraão, pode olhar de cima a baixo, pode percorrer tudo isso. Eu darei a você. Então, assim, é algo tremendo. O Senhor vem e reafirma de volta. Ei, você está desanimado? Ei, você está pensando em parar?
por profeta e torna falar outra vez por outro profeta, falando conosco em sonhos. Às vezes Deus usa profeta, às vezes Deus fala conosco, às vezes em visões, às vezes em sonhos, às vezes pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu falo que eu sou prova disso, que eu sei que eu não tenho sabedoria alguma, talvez, me sinto muitas vezes incapaz, me sinto às vezes sem capacidade, mas eu sei que eu parei por uns 2 anos, de 2 a 3 anos, eu falava comigo, eu não quero fazer nada, vou ficar quietinha no meu canto. Só que não precisou nem um profeta vir falar comigo. Deus usa profeta assim, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem que trabalhar no meu coração. Ei, filha, você precisa se achegar mais perto de mim. Ei, filha, você precisa se colocar mais na minha presença. Ei, filha, você precisa mudar isso. Ei, filha, você precisa mudar aquilo. Então é o Espírito Santo de Deus que faz. Então Deus, ele usa profetas para nos reafirmando a promessa dele na nossa vida. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Então será algo tremendo, mas o Senhor tem promessa na nossa vida, ele vai cumprir. É o Senhor que tem promessa na nossa vida. Eu e você somos escolhidos, o Senhor, ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele nos escolheu. Então basta nós termos fé, termos fé e crer na promessa do Senhor, que ela vai se cumprir, na nossa vida. Quando a dúvida talvez ela entrar no nosso coração, a gente tem que relembrar das promessas do Senhor. Porque sempre quando Abraão às vezes a gente vê na trajetória dele, às vezes ele dava uma acomodada ali, o Senhor vinha e afirmava a promessa na vida dele. E ele cria, e ele continuava partindo dali, indo em direção a Canaã. Então, o que me chama bastante atenção, a fé de Abraão, que eu falei já no início, ele sempre, por onde ele passava, Deus falava com ele erguia altar dedicado ao Senhor, de adoração, em adoração a Ele. E muitas vezes nós, o Senhor fala, o Senhor nos abençoa, e muitas vezes nós esquecemos de adorar a Deus. E me veio algo na minha mente, que eu fiz muito isso, e que o Senhor também, o Espírito Santo de Deus também me cobrou muito. Quantas vezes eu na igreja, eu não fiz isso? Quantas vezes eu estava com alguma dificuldade, às vezes emocional, ou às vezes cansada, ou às vezes com preguiça, que não tinha preparado nada, porque às vezes a gente faz isso, eu fiz muito, não tinha preparado nada, eu ia para o culto e falava assim, não me chame para nada, não quero que me chame, não me dê oportunidade, por favor. Eu cheguei a fazer muitas vezes isso, chegar para obreiros e falar, não me chama hoje, eu estava tão ali,
descendentes. Então Deus ali, aos 99 anos, o Senhor reafirma. Aqui ainda Abraão não tinha Isaac. Mas o Senhor reafirmando faz de volta, dá o sinal de aliança para ele, faz novamente aliança com ele, fala novamente com Abraão. E o Senhor fala: ande segundo a minha vontade, e seja íntegro. O Senhor pede de nós que nós andamos segundo a vontade do Senhor. Pedimos, Espírito Santo, me direciona naquilo que eu devo fazer, como eu devo fazer, como eu devo agradar ao Senhor. Me ensina a fazer a sua vontade, me ensina a andar nos seus caminhos, obedecer a voz do Senhor. Estava ouvindo esses dias aí, às vezes a gente fala assim: Deus não falou comigo, Deus não usou profeta. Irmãos, Deus está, o Espírito Santo, Deus está falando com nós, nossa gente só nos dá nos ouvidos. É o Espírito Santo de Deus que está falando. Às vezes você está assim, ele não vai mudar. Você não sente. É o Espírito Santo de Deus falando com você. O Espírito Santo direcionando para você não fazer alguma coisa. O Espírito Santo de Deus falando para você não tomar qual decisão. É o Espírito Santo de Deus falando conosco, e cabe nós ouvirmos a voz dele, estarmos sensíveis a ouvir e ser obediente. Eu já tive experiência do Senhor falando muito forte no coração e eu não fazer. Depois eu ver o livramento do Senhor dando na minha vida, na vida da minha família. Então, se a gente está sensível a obedecer a voz do Senhor. E nessa idade de 99 anos, quando o Senhor fala com ele, Abraão não tinha filhos com Sarai, mas quem prometeu é Deus, né? Então a promessa de Deus ela nunca falha. E Deus continua. E Deus continua cuidando de Sara o tempo todo, né? A promessa do Senhor que Deus havia feito pela bondade do Senhor se cumpre na vida de Sara. Ela engravida na velhice, no capítulo, no caso do horário, no capítulo 21, do 1 ao 7 vai dizer que ela engravida como o Senhor a prometeu. E quando se cumpre em certo tempo, quero resumir aqui, né? Os irmãos sabem que já Sara já de idade, ela é engravida, né? Tem o seu filho Isaac, né? Abraão já tinha aí 100 anos, e ela tem o seu filho Isaac. E quando se cumpre a promessa, ela tem o seu filho Isaac, um certo tempo, aí Deus vem e põe Abraão à prova, que foi o texto que nós lemos no início. O Senhor põe Abraão à prova, o filho que ele almejava tanto, ele achava que já nem ia ter mais. Senhor, que a minha herança fique para Ismael. Não foi o nome aqui. Fique para ele. Já não vou ter filho mesmo, quando ele já estava até perdendo nossa esperança. O Senhor vem: eu sou Deus que fiz promessa na sua vida, que a sua descendência iria ser através da sua vida de Sara. E assim, quando improvável, quando já não tinha mais, para eles não tinha mais recursos, a promessa do Senhor se cumpre na vida deles. E depois que se cumpre bem, mas o Senhor pede, o Senhor põe à prova Abraão e pede seu único filho, ao qual ele tanto almejou, um filho com Sarai. E o Senhor nem pede ele. Imagina a angústia de Abraão. Imagina o desespero interno dele, mas em nenhum momento, ele não mencionou, em nenhum momento ele deixou se abater.
maior, né? Então,